Fala, Dev, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Guedes, programador full stack. Eu venho aqui aproveitar esse espaço para contar um pouco da minha história e falar sobre desafios e oportunidades do mercado de trabalho atual. Você já ouviu aquela historinha que a inteligência artificial vai roubar nosso trabalho como programador? Isso é mentira total. Quem vai pegar essa vaga é aquele programador, sim, que sabe utilizar bem a IA. E aqui eu vou te falar como eu saí do absoluto zero, recém-formado, júnior, e cheguei a programador pleno em apenas 6 meses, dobrando meu salário. E agora aqui, antes de entrar no conteúdo de verdade, deixa eu alinhar com você como é que está o mundo real. O mercado de tecnologia ficou muito mais dinâmico e competitivo. A inteligência artificial veio para acelerar tudo. Quem entrega mais e com mais qualidade, fica. Quem demora e quem depende de tutoriais, está fora do mercado. E tem outro fator que você já deve estar sentindo na pele: o fim do home office. As grandes empresas estão voltando ao presencial ou híbrido, e isso aumentou muito mais a competição por uma vaga e a performance dentro mesmo do time. E essa é a nova regra do jogo. Não vai mais voltar atrás. Ou você se adapta, ou você está fora. Mas calma, isso aí é uma boa notícia para quem decide jogar o jogo do jeito certo. Porque num cenário assim, clareza, mais fundamentos, mais a IA viram um superpoder. E foi exatamente isso que me tirou do júnior travado e me levou ao pleno em apenas 6 meses. E deixa eu te contar o que vai acontecer aqui hoje. Se você está começando ou se sente estagnado, essa conversa é para você. Eu vou te mostrar por que a programação com IA é a maior oportunidade da sua carreira hoje, mesmo com esse mercado mais exigente e mais competitivo e com menos home office. Eu vou explicar aqui porque um profissional que entende os fundamentos e sabe guiar a inteligência artificial vira uma máquina de entregar valor e por isso é promovido e melhor remunerado. E por que eu falo isso com tanta convicção? Porque eu vivi na pele esse sal. Eu voltei pro Brasil, recém-formado, júnior, casado, cheio de contas e obrigações. E eu não podia esperar 3, 4 anos para me tornar pleno e dobrar o salário e ganhar o quanto eu precisava. E foi a partir do que eu vivi dentro dessas empresas, verificando como eram as entregas, que eu tracei um roadmap de 6 meses para chegar no meu objetivo. Nesse período, utilizei a IA como braço direito para revisar código, gerar teste, documentar, refatorar, ganhar velocidade e sem perder qualidade. O resultado foi o que eu esperava, né? Reconhecimento, mais responsabilidade e salário dobrado. Ok, agora você deve estar pensando, tá, mas o mercado de hoje é muito mais difícil, mais exigente. Será que eu consigo hoje? Vou te falar uma coisa. É exatamente por isso que você consegue. Quando o mercado fica mais seletivo, ele não escolhe quem sabe tudo. Ele escolhe aquele que resolve. E quem sabe utilizar a IA do jeito certo, resolve mais, em menos tempo e com menos erro. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar o segredo, o ponto da virada que mais acelerou a minha evolução. E esses pilares são os mesmos que ajudaram outras pessoas que estavam próximos a mim. Foi a combinação dos fundamentos, projetos reais e a IA como aliada. Eu vou te mostrar o que muda quando você para de depender de código pronto e passa a utilizar a inteligência artificial com clareza, contexto e critérios. É isso que transforma um júnior inseguro em pleno valorizado em meses, mesmo com esse cenário tão competitivo e com menos home office. Em resumo, o que você vai ganhar aqui hoje: visão clara do jogo do mercado atual, sem ilusões. Entendimento prático de por que a programação com a IA é a oportunidade do momento. O erro fatal que trava a maioria dos júniors com IA e como evitar. O caminho curto que eu trilhei para sair do zero e chegar a pleno em apenas 6 meses. E se isso faz sentido para você, respira fundo e vem comigo, porque a janela está aberta agora. Desde cedo, eu sempre tive muita facilidade com tecnologia. Eu lembro que o meu primeiro computador foi um Pentium 100, que meu pai comprou pra gente. Eu lembro de chegar no quarto lá de casa e tá lá ele instaladão. Mas eu lembro assim, que ele vinha pelado, não vinha com nada. Tinha que instalar o DOS, o Windows, usar disquete, usar o CD, instalar os primeiros jogos, Quake, Doom. Quando quebrava, eu que tinha que consertar, não tinha ninguém para chamar para socorrer. E eu acredito que ali nasceu a paixão realmente por tecnologia. E essa paixão hoje está até hoje, né? Só melhorou um pouquinho. Eu lembro certinho do barulho do modem, quando dava meia-noite para conectar, para pagar só um pulso. Eu lembro quando o PC parecia que o mundo ia acabar daquela tela azul e para corrigir era só apertar no botão para resetar. Eu lembro de abrir os gabinetes para mudar alguma peça, trocar um HD, aquela poeira que saía quando soprava. Parecia uma cirurgia. E eu vi que cada erro era um enigma que a gente resolvia, né? Cada acerto que fazia sozinho era uma vitória, que não tinha ChatGPT, não. E sem perceber, eu estava treinando habilidades valiosas de um dev, que é aprender e aprender todos os dias. E nesse ponto eu me apaixonei por diagnosticar, entender os porquês. Por que não ligou? Qual o conflito do driver? Se eu reinstalar esse programa aqui, ele funciona? Isso virou o quê? Virou método.
hipótese, teste e ajuste. E hoje eu sei, era depuração antes mesmo de eu chamar de depuração. E tinha mais uma coisinha ali. Eu comecei a gostar do que quase ninguém gosta de fazer, que era arrumar o que estava quebrado, documentar e organizar. Porque no final, tecnologia não é só rodar, é entender o porquê e explicar o como. E é exatamente isso porque o mercado paga quando você virar pleno. E eu acredito mesmo que foi nesse momento que começou minha paixão por tecnologia. E principalmente, começou minha paixão por resolver problemas. Eu lembro que no comecinho dos anos 2000 eu tive a grande oportunidade de realizar um sonho que era o de morar na Europa. E lá eu morei primeiro em Portugal e depois em Espanha. E eu lembro de chegar lá com muitos imigrantes e trabalhar no que aparecia, né? E naquele momento a Europa estava parecendo um canteiro de obras. Então eu comecei a trabalhar como ferralha, como obreiro na época. E depois de lá eu trabalhei com muitos outros trabalhos, desde garçom até trabalhar na parte de barcos, em tudo que aparecia a gente trabalhava. Mas aquele chamado por tecnologia nunca sumiu. Ele só estava meio quietinho. E teve uma vez que surgiu em Madrid a chance de fazer um curso de Google AdWords. No caso, é para fazer campanhas, né, de marketing digital. E foram 3 dias de curso e não foi suficiente. Deu curiosidade de entender o que faltava, né? Então, descobri que a Google oferecia a formação oficial, Google AdWords, e dava um certificado. Eu fiz a formação completa, passei nas provas, peguei os certificados e comecei a buscar meus primeiros clientes. Eles apareceram, vieram, fiz algumas campanhas e eram boas. O cliente estava lá, aparecia no topo certinho, rodava campanha de pesquisa em display, olhava CPC, CTR, CPA, criava a lista de palavras-chave negativas, testava landing pages, e a coisa até bastante bem. Aí veio o pedido clássico, né? Ô, Rodrigo, você faz o site da empresa também? E eu, porra, não tinha como fazer, né? E eu vi que ali a oportunidade era tremenda. Porque a pessoa estava gastando já com a campanha para trazer o cliente para a página. Aí chega lá, vai ter uma página feia. Então fazia sentido pagar por tráfego, mandar o cliente para aquela página e ela está desorganizada. E era uma oportunidade tremenda. Então, na época eu comecei a estudar, eu utilizava o WordPress, que era construtor de tema pronto, mexia um pouco em HTML, CSS, mas bati no teto, né, que eu era autodidata, e autodidata você não tem como aprender muita coisa. Eu vi naquele ponto 3 limites claros. Me faltavam fundamentos para decidir o porquê do código e não só copiar e colar. Faltava também para mim processo, entender como fazer o versionamento até dos plugins, os testes e fazer uma arquitetura mínima, né, de projeto. Faltava também segurança para assumir a responsabilidade de estar trabalhando no projeto real, porque afinal eram empresas ali. E eu vi de verdade, se eu quisesse ir além, eu precisava de formação verdadeira. Não dava mais para viver de gambiarra. Mesmo sendo uma gambiarra elegante, era uma gambiarra. Porque o que eu queria realmente era construir algo que estivesse no nível do mercado, da exigência do mercado, para que eu fosse, respeitado como profissional mesmo. Eu lembro que depois que tomei a decisão de verdade que queria me tornar programador, eu e a Ângela me ajudou muito nisso aí. Ela sempre me apoiou, todo momento. Buscamos o melhor curso que tinha em Madrid e achamos o curso da Ubico Code Camp, e era um curso em tempo integral, né? 9 da manhã até 6 da tarde, todos os dias, segunda a sexta. O curso ele era 100% em inglês, no coração de Madrid, com pessoas do mundo inteiro, e era imersão total e absoluta. E outro ponto, que todos os projetos eram projetos reais, do mundo real. Criação de página web de uma empresa, criação de programas em que tinham um servidor e um cliente, criação de um chat utilizando o Firebase. Eram projetos que era mão na massa o tempo todo. E no final de cada módulo, de cada projeto, a gente passava por uma avaliação completa, avaliação não só dos instrutores que estavam lá, dos professores, e também dos nossos colegas, né, de sala. Então todo mundo tinha esse trabalho de apresentar o seu projeto. Aí você imagina o desafio, né? Tempo integral, inglês técnico, ritmo acelerado, mais de 8 horas por dia. Todo dia pela manhã nós tínhamos nossa reunião, nosso sprint, e isso eu não teria conseguido nunca sem o suporte da minha esposa, da Ângela. Ela que me apoiou o tempo todo, que seguiu sempre firme ao meu lado, me incentivando, e foi ali, deixando de ser autodidata, que eu descobri realmente um universo novo, que eu descobri realmente o que é programar, o que é front-end, o que é back-end, o que é um banco de dados, o que são os frameworks, GitHub, o conceito de web app, um RESTful API, autenticação de um login usando o JWT, PostgreSQL, Docker. E eu entendi que programar é muito mais do que fazer aquela página.
Eu vi ali que programar é dar vida a negócios e negócios que podem escalar de verdade. Ali eu vi que programar é pensar em arquitetura, qualidade, segurança, escalabilidade e tudo isso acontecendo exatamente no momento no boom das Big Techs e dos primeiros web apps de sucesso, né? Uber, Airbnb, iFood, Instagram. E eu no caso, né, eu vi aquilo e pensar, pô, eu quero construir esse tipo de coisas. Eu quero construir esse tipo de aplicação. Eu quero entender como elas funcionam. E aí veio a pandemia e virou tudo de cabeça para baixo. E nesse processo, eu e minha esposa, a gente decidiu voltar para o Brasil, né? Para estar mais perto da família, naquele momento tão difícil, né? Que foi a pandemia. E ali estava eu, recém-formado, casado, recomeçando, cheio de responsabilidade, cheio de conta. E eu não tinha tempo para perder. Eu tinha que ser aquele cara que resolve o problema e consegue realmente entregar uma solução eficiente para a empresa. Então eu olhei para o calendário e eu fiz uma conta simples. Se eu ficasse ali esperando 3, 4 anos de uma empresa para talvez ser reconhecido e virar pleno, eu estava perdendo muito dinheiro, muito tempo e muitas oportunidades. E naquele momento eu vi realmente que eu precisava acelerar aquela evolução. Porque nesse novo jogo, ou você se adapta, ou você está fora. E ali eu tomei decisão. Eu decidi parar de olhar tempo de cadeira e começar a olhar valor entregue. E isso aí mudou tudo. E lá dentro das empresas que eu estava, eu passei a olhar com lupa tudo que um pleno fazia e entregava. E dessa observação saíram, no caso, 4 pilares. É o nível de código, sendo limpo, testável, legível, autonomia, porque um pleno ele assume o problema, ele propõe a solução, postura, que seria comunicação, documentação e ajuda ao time, decisão técnica, trade-offs, arquitetura, testes. Eu peguei toda essa observação e transformei tudo isso num roadmap pessoal, utilizando os fundamentos mesmo, lógica, estrutura de dados, HTTP, REST, SQL, Solid, Git avançado. Eu comecei a trabalhar e estudar projetos reais, API com autenticação, testes unitários integrados, logs, métricas. Comecei a trabalhar com documentação em pipelines, criando um README decente para os projetos, fazendo revisões básicas frequentes. Eu passei a ter um ritual diário, pelo menos meia hora a 1 hora de desafio de código, pelo menos um por dia, utilizando o HackerRanch ou o LeetCode. E foi aí, com tudo isso, que eu parei de contar anos de evolução e comecei a contar entregas. Cada entrega eu evoluí um pouco. Cada PR aprovado, cada bug resolvido, cada cobertura de teste subindo. O meu código, cada vez menos ele era devolvido para alguma correção. E aí você começa a ver o ponto da virada, que são métricas de valor e não são métricas de vaidade. E o resultado veio rápido. E depois disso, em cada empresa que eu me apresentava, eu conseguia entrar como pleno. E até pouco tempo depois, em uma delas, eu estava liderando uma equipe num projeto grande, um projeto governamental. Não vou falar com a empresa, mas é aqui no estado de Goiás. E aqui está um marco que muda vidas. Quando você sai de júnior a pleno, o seu salário dobra, os seus ganhos dobram. Isso muda a sua vida, pô. Isso muda a sua qualidade de vida. Até como você se enxerga e como as pessoas te enxergam. Você se torna muito mais confiante e o mercado te vê de outra forma. E não é só dinheiro, é uma realização pessoal. Você passa a ser referência na sua empresa. Você passa a ser chamado para discussões maiores. Você começa a ter mais influência nas decisões técnicas. Você começa a participar da qualidade do produto que você entrega. Aí você entende que você está em outro patamar na sua carreira. Em meio a tudo isso, chegou a inteligência artificial com força. E desde o começo eu não vi como ameaça, eu vi como uma aceleração. Ela era um potencializador. E nisso tudo eu estudei os pilares práticos da IA e transformei ela no meu braço direito. Ela me ajudava a gerar esqueletos de testes para aumentar a cobertura. Me auxiliava a refatorar trechos de códigos críticos com segurança. Ela também me ajudava a escrever documentação e logs claros. Quando precisava, também criava migrations para SQL seeds em validação, auxiliava em debugs com hipóteses melhores e mais rápidas. Aí, no caso, você tem que utilizar as ferramentas ChatGPT, Copilot, cursos e os prompts com o contexto do projeto para você não fazer nenhum pedido raso. E no final que isso trouxe, a minha produtividade disparou. Eu comecei a ser chamado para todo tipo de reunião, principalmente reuniões estratégicas que definiam o rumo da empresa. Aí você tem que guardar de novo essa frase. A IA não vai tomar emprego de ninguém. É o dev que sabe IA que vai tomar a sua vaga. E na empresa eu comecei a perceber que os novatos que acabavam de fazer o onboard, eles estavam bem perdidos. E você via que eram coisas básicas, não tinham fundamentos, não tinham clareza, não sabiam utilizar a IA da maneira correta.
Quando tinha uma tarefa, eles não pediam o código da maneira certa, pediam o código de qualquer jeito. E eles pegavam o código daquele jeito, copiava e colava no projeto. E o que acontecia é que quebrava tudo na primeira sprint. Eu testei com eles o mesmo processo que usei em mim. Primeiro os pilares, os fundamentos, para depois você aplicar isso para fazer os prompts. Também tentei indicar para eles alguns projetos bons, sólidos, reais, com regra de negócio, realizando testes, fazendo deploy, também utilizando a IA como aliada e não como uma muleta. Eu mostrei a diferença entre um prompt raso, faz uma API de usuários, aquele pedido bem seco, com um prompt com contextos e critérios. E aplicando essa mesma regra com eles, o resultado foi nítido. Menos bugs, lead time menor, PRs aprovados, os códigos eram devolvidos bem menos, e você via que o pessoal lá estava ganhando mais confiança, mudava até o ambiente do time. Era aquilo, eles começavam a se posicionar e se sentir como plenos. E a resposta do mercado também veio, e foi com essa consciência que eu decidi criar esse método. E esse método virou minha missão, no caso, que é a missão de ajudar júniors a se tornarem plenos em 6 meses. Isso tudo com fundamentos sólidos, projetos reais e utilizando a IA como vantagem. E mais um aviso, o tempo sozinho não te promove como pleno. Quem te promove como pleno é a entrega com qualidade, é a clareza, é o método. E se você está travado, a diferença entre ficar anos como júnior ou dobrar o seu salário é um mapa. E esse mapa existe. E se isso faz sentido para você, dá o próximo passo. Eu preparei um conteúdo exclusivo chamado Mapa Pleno. Ele vai ser um webinário onde eu vou te mostrar como montar prompts que geram código de qualidade. E isso tudo com os 5 pilares dessa prática e como usar a IA sem perder os fundamentos. Pois isso aqui é o atalho que me levou de júnior a pleno. E pode levar você também dobrando o seu salário. O link para você se inscrever nesse webinar vai estar aqui na descrição desse vídeo. Te vejo lá.